Boa noite, Ina, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. Para começar, a gente gostaria de saber como é a sua relação com a inovação, quando foi o seu primeiro contato e quando você sentiu a necessidade de inovar nos seus serviços. Boa noite, Alicia, boa noite, Tatiana, boa noite, Júlia, boa noite a quem está aí nos acompanhando. Primeiramente, quero agradecer o convite, é uma honra, eu acompanho o trabalho de vocês, admiro muito, é uma felicidade estar aqui com vocês nesse mês de março, muito especial, muito obrigada. Bom, Alicia, quando tudo começou, então, né? Era uma vez, a gente começa a história assim, né? Eu sou contadora de histórias também. Então, a gente começa assim: era uma vez uma servidora pública que estava desesperada. E é verdade mesmo esse bilhete. Eu trabalho na Justiça Eleitoral, eu trabalhei antes na Justiça Federal, 9 anos, e desde 2008 eu estou na Justiça Eleitoral, e desde 2008 eu sou gestora de um cartório eleitoral. E é um cartório eleitoral aqui na região metropolitana de Curitiba, cidade de Araucária, e é uma cidade com muitas indústrias, tem Petrobras, então o eleitorado é muito grande e a disputa política é muito grande. Em 2016, nós tivemos sempre nas vésperas das eleições, um ano antes, sempre sai alguma reforma política, né? Alguma reforma da legislação, sempre vem alguma alteração. Em 2016, nós tivemos uma alteração grande que afetou diretamente o nosso trabalho nos cartórios. O que foi? O tempo de período eleitoral foi reduzido pela metade. E a justiça eleitoral é uma justiça híbrida. A gente tem demandas administrativas, que é a gestão do cadastro dos eleitores, e demandas jurisdicionais. A gente cuida da parte dos processos também. E então, em 2016, a gente tinha uma eleição municipal, e na eleição municipal, os cartórios eleitorais são competentes por todas as fases do processo. E a gente tinha que dar conta do que a gente sempre fez antes com muita dificuldade, porque a nossa estrutura é muito enxuta, né? Tanto de pessoas quanto de materiais. A gente tem até uma lei federal que nos permite fazer requisição de servidores para outros órgãos para esse período, porque é uma estrutura muito enxuta mesmo. Então, em 2016, a gente teve essa redução do tempo pela metade. Então, o tempo que era um período eleitoral de várias semanas foi reduzido, né? Começava em julho e ia até a diplomação em dezembro. Foi reduzido pela metade. Foi uma eleição muito difícil, eu sofri bastante, então começou aí, começou com uma dor. Começou eu percebendo, eu sou bacharel em Direito, o meu cargo na Justiça Eleitoral é analista judiciário, e eu sempre gostei muito da área de Direito. Eu fiz uma faculdade muito boa, que é a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, e eu sempre gostei muito da minha área. E em 2016 eu saí daquelas eleições com uma certeza: o direito não estava mais sendo suficiente para eu poder entregar um serviço de valor para a sociedade, como eu sempre quis. Então, eu saí daquele período eleitoral, eu sempre brinco assim que a gente sai, nós gestores, principalmente, nós saímos do período eleitoral, parece aquelas cenas de filme de guerra, assim, sabe? Quando acaba a guerra, volta todo mundo desgrenhado, com a roupa rasgada. É assim, eu me sinto assim saindo do período eleitoral, principalmente municipal. Saí desse jeito e com essa dor, né? Puxa vida, o direito não está sendo mais suficiente. O que eu vou fazer? Então, foi primeiro sair da zona de conforto, literalmente, porque lá a nossa unidade jurisdicional se chama zona eleitoral. Então, eu fui levada a enxergar que eu tinha que sair da zona de conforto, da área jurídica, simplesmente, né?
uma vez que eu estou num cargo de gestão também, além de assessorar os juízes em termos jurídicos, eu também faço a gestão de uma unidade jurisdicional. E aí foi isso, primeiro sair dessa zona de conforto e me desvencilhar, me desapegar da parte jurídica, que é a minha área de estudo, minha área de formação. E depois procurar aonde que eu vou encontrar essas competências que estão sendo demandadas, né, que me estão sendo demandadas. E aí eu fui fazer um mestrado em governança e sustentabilidade. E na sustentabilidade eu comecei a ter contato com conceitos de inovação, porque a Agenda 2030, por exemplo, a gente tem vários pontos, vários elementos que trazem essas chaves para a inovação social, né? Que é o que a gente estava buscando ali naquele momento, se atualizar para melhor trazer esse serviço para a sociedade. Então, foi assim que começou. Eu fiz o mestrado e o meu projeto de pesquisa foi um projeto de inovação social, que se chama Parlamento Jovem. A gente fez uma eleição só com jovens eleitores lá em Araucária. Eles tiveram um mandato de 1 ano, eles apresentaram um projeto de lei. A gente teve muita participação feminina das meninas, né? Então, aí eu fui me aproximando dessa causa, né, feminina, né, das mulheres na política, e fui tendo contato com as ferramentas de inovação, as ferramentas para colaboração, cocriação, trabalho em equipe, e foi assim que tudo começou. Bacana, Nina. Assim, tendo em vista todo esse processo até chegar à inovação, né? Assim, já foi uma trajetória bem completa, cheia de desafios e aí, enfim. E aí, assim, por já ter escutado falar em outros eventos, né, de inovação, de laboratórios e tudo mais, a gente sabe que você participou, né, participa e foi protagonista na criação do Laboratório de Inovação do TRE. E aí, a gente queria saber assim, de você, como foi esse processo de criação, implementação do laboratório em si, quais foram os maiores desafios que vocês, assim, da equipe, encontraram, tanto para criar quanto para implementar as ideias que surgiram no laboratório, né? Assim, como foi todo esse processo até chegar aos resultados? Sim, no judiciário, a gente tem um movimento nesse sentido que começou mais com a sustentabilidade. A gente tem no judiciário o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, e desde 2016 a gente tem uma orientação voltada para a sustentabilidade no CNJ, com a internalização da Agenda 2030 da ONU. Nós tivemos lá uma conselheira, que é uma conselheira aqui do Paraná, que é a conselheira Maria Tereza Willy Gomes, e ela incentivou, ela foi uma protagonista na implantação dessa Agenda 2030, e pela sustentabilidade, a gente teve uma orientação do próprio CNJ de encaminhamento, implantação desses laboratórios, né? Então, em 2019, foi meados de 2019, foi em agosto de 2019, nós tivemos aqui em Curitiba um congresso de representantes de poderes judiciários ibero-americanos, aqui em Curitiba. E nesse encontro, que foi organizado pelo CNJ, em parceria com o TRE aqui do Paraná, o CNJ recomendou aos órgãos do judiciário aqui do Paraná, Justiça Eleitoral, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, foi feita uma recomendação para que esses órgãos implantassem laboratórios de inovação. E ali foi assinado um termo de parceria
um convênio entre esses órgãos. Isso foi em agosto de 2019. Então, a gente começou já em 2019 com essa orientação, esse patrocínio, né? Eu gosto de encarar assim, um patrocínio do nosso Conselho Nacional de Justiça. E em 2019, em dezembro, a gente teve a implantação, então, do laboratório no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná. Como eu já vinha desde 2017 estudando essa temática, eu fui convidada tanto a participar da formação de laboratoristas com as responsáveis pelo primeiro laboratório de inovação de todo o judiciário, que é o IJustLab, da Justiça Federal do Paraná, ou desculpe, da Justiça Federal de São Paulo. Nós fizemos parte do grupo que foi feito aqui na Justiça Federal do Paraná de formação de laboratoristas. Então, eu fiz parte, eu tive essa formação de laboratoristas com a Gisele e com a Elaine Sestari, do IJustLab, e em dezembro a gente implantou lá no TRE, né, o nosso laboratório. Esse laboratório do TRE, ele foi, inicialmente foi assim, o diretor-geral e o presidente da época, eles pediram que os secretários, coordenadores das áreas estratégicas do tribunal indicassem servidores. A ideia foi formar um grupo multidisciplinar de várias áreas. Então, nossa formação original, nós tínhamos 11 colegas no laboratório. Tinha gente da escola judiciária, gente da área administrativa, eu do cartório, pessoas da comunicação social, da responsabilidade social, tem uma comissão de inclusão, também nós tínhamos um representante, então, da informática, várias áreas. E aí nós fizemos, a primeira reunião foi em dezembro mesmo, de 2019, e eu expliquei mais ou menos o que eu conhecia, levei para eles um pouco do que eu já vinha estudando, né? E a gente decidiu, uma visão que eu compartilhei com eles e que o grupo aceitou, é assim, da gente aliar a inovação com uma visão de governança, né, para inovação não ficar solta. Então, nós decidimos buscar uma consultoria, nós fizemos uma consultoria com o ISAE-FGV para fazer o desenho do nosso laboratório. O professor Ricardo Pimentel, que é pós-doutor na área, então, a gente fez esse estudo muito bem aprofundado, muito bem fundamentado. E, na sequência, a gente fez uma capacitação com o pessoal que é muito legal, que a gente recomenda muito aqui do Paraná, que é o Hot Milk. Eles são ligados, é como se fosse uma startup dentro da Universidade Católica aqui do Paraná, da PUC, e eles nos capacitaram, né? A ideia era a gente fazer um alinhamento, assim, de entendimento de elementos básicos, conceitos de inovação, e que eles pudessem, os colegas pudessem também se sentirem confiantes de trabalharem com as ferramentas de inovação, né? O maior desafio, não vou mentir para vocês, o maior desafio é que em março de 2020 veio a pandemia, né? Então, foi um grande desafio. Primeiro desafio de alinhar essas visões, mas isso já era computado, né? E a gente encarou com muita felicidade esse desafio. E depois, essa questão da pandemia, né? Aí a gente ficou meio que tentando entender como que nós poderíamos desenvolver as nossas atividades. E aí a gente levou eu já tinha um pouco de conhecimento do Zoom, né? Foi tudo meio que assim, é aquela história de criar, montar o avião com o avião em pleno voo, é aquela história, né? E era também um ano de eleições, né?
Então, 2020 foram umas eleições atípicas, a gente ficou até junho aguardando a decisão do Congresso sobre a data das eleições. Então, a gente também ficou com essa dificuldade de estabelecer uma estratégia de ação mesmo para o laboratório, tendo em vista a indefinição do calendário eleitoral. Mas, enquanto a gente aguardava, a gente fez alguns estudos sobre questões assim que eram fundamentais, como, por exemplo, a gente tem uma questão que é histórica, assim, que é em relação à gestão de mesários. Então, a gente fez um estudo, encaminhou as sugestões para o TSE, então a gente foi aplicando aos poucos os conhecimentos recém-adquiridos pelos colegas. Mas foi essa, assim, a história do nosso início, né? A pandemia realmente a gente teve que se reinventar em todos os sentidos, né? E por último, a gente gostaria de saber de você. Na sua opinião, qual é a parte mais importante do processo de implementar ou transformar um serviço ou uma atividade em algo inovador? Qual a contribuição que esse processo traz para o fluxo das atividades? Bom, nossa, eu sou a pessoa suspeita para falar, né, gente? Porque eu sou apaixonada pela inovação. A Tati, eu acho que a gente faz parte de alguns grupos aí, né, Tati? Eu sou aquela pessoa assim que me chama nas férias, me chama final de semana. Eu brinco assim, a gente tem um grupinho aqui no Paraná de pessoas que são assim também. Digo, a gente é arroz de festa da inovação, né? Chamou, a gente está indo. Mas, assim, como eu comecei dizendo de uma dor, né? O que foi que me levou àquela história, né? A necessidade é a mãe da inovação, diz aquela frase. Como eu comecei falando da dor, eu vou falar daquele contexto, né? O que na minha vida prática, da minha atividade fim, que é no cartório, o que a inovação me ajudou, né? Como eu disse, a nossa estrutura é muito enxuta e continua assim, e todo serviço público é assim, não é uma característica só nossa, né? Cada vez a gente tem mais demandas, com menos pessoal e menos recursos, e aquela velha imagem do malabarista tentando equilibrar vários pratos, né? Então, é assim no serviço público, e aí o que muda, o que mudou para mim? Primeiro foi uma mudança interna, como eu falei para vocês. Foi aquele clique, puxa vida, eu não quero mais fazer parte do problema, né? Não quero mais ficar reclamando, chorando as pitangas, né? Eu quero fazer parte da solução. Bora arrumar uma solução, ou várias soluções, ou mudar o olhar? Então, primeiro foi esse clique. Eu acho que esse clique, ele é uma chave que a gente vira internamente, que é uma mentalidade voltada para a inovação. Quando a gente para de enxergar os problemas como coisas assim que estão nos atrapalhando. Hoje em dia eu não encaro mais assim. Eu não encaro esses problemas como, porque primeiro a definição, problema para mim não tem solução, para mim é desafio, né? E é algo que me motiva, né? É diferente, eu vejo assim, eu vejo que é uma questão de mentalidade mesmo, né? Aquela coisa que a Carol Dweck tem o estudo, né? De uma mentalidade voltada para o crescimento. Assim, o desafio ele me impulsiona. E quem não tem essa mentalidade acaba vendo os problemas como, puxa vida, eu vou para o trabalho, eu quero que tudo seja 100%, que seja perfeito. Mas não existe. Não existe um dia, principalmente quando a gente trabalha com atendimento ao público, que é parte do nosso serviço, é atendimento imediato, assim, frente a frente, balcão, com eleitores, todos os dias tem alguma coisa que sai do previsto. E essa saída do previsto, por muitas pessoas, é visto como problema. Eu não enxergo como problema, eu enxergo como desafio, e eu adoro encontrar soluções
diferentes para esses desafios. Então, essa primeira coisa que me trouxe a inovação foi isso, essa mudança interna de chave. Primeira coisa. Segundo, foi na organização da equipe, um olhar voltado para colaboração, para cocriação. Porque tem uma questão assim, até de nomenclatura. Por exemplo, o meu cargo, o cargo que eu ocupo lá na Justiça Eleitoral é chefe de cartório. E eu brinco com o pessoal, gente, chefe, puxa vida, né? Então, e aí ao longo desses anos, eu tenho lapidado esses conceitos, assim, o que é chefe, o que é gestor, o que é líder, né? E isso, o olhar de inovação também me trouxe. Então, em alguns momentos, eu tenho que ser chefe, né? Porque tem uma questão hierárquica ali que eu tenho que resolver e eu sou responsabilizada por isso, né? Nesse contexto. Tem momentos que eu sou gestora e nisso a inovação me ajudou muito com as ferramentas de colaboração, de cocriação, e em alguns momentos eu sou líder, alguns não, sempre eu tenho que ser líder, né? E também a inovação me trouxe isso, esse olhar da liderança, com esse olhar de cocriação, uma liderança mais fluida, vamos dizer assim, menos hierarquizada, que não é a visão do chefe. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é exatamente em relação à pandemia. Por exemplo, nós tivemos que, em questões de dias, nos adequarmos a um atendimento online, sendo que a gente não tinha essa prática antes, né? Então, a gente conseguiu organizar a equipe e atender as pessoas de uma forma muito eficaz, tendo em vista já esse percurso que a gente já vinha percorrendo com essa visão inovadora, né? De entregar resultado, entregar valor, né? Que a gente conversa tanto, né, Tati, em alguns contextos ali, né? O Rodrigo sempre traz isso, o professor Leandro sempre traz isso também, essa questão de entregar valor. Então, essa virada de chave também, que a gente está aqui no serviço público, não só para cumprir o protocolo, a gente está para cumprir o protocolo, mas a gente está com a possibilidade de entregar valor para a sociedade. Então, basicamente, são essas as grandes vantagens. E aprender a trabalhar em grupo, com inovação aberta, com várias iniciativas. A gente teve a grata satisfação de ter a oportunidade de ajudar a incluir a inovação ali no TSE, né? Foi feito um trabalho bem grande o ano passado de desenvolvimento de um laboratório que reúne TREs do Brasil inteiro e o TSE, o CNJ também, com um trabalho fantástico que foi feito agora no final do ano com as populações em situação de rua. Então, a gente tem vários exemplos aí de inovação, né? Do que a gente pode transformar em algo concreto. Falei demais. Nada. Então, Ina, nós do Habita agradecemos muito a sua participação. Foi muito legal, né? Por exemplo, a Tati participou com você em alguns eventos, em mesas, e agora a gente poder trago você para cá para participar do nosso quadro, foi bem legal. A gente agradece muito a sua participação e ficamos felizes em saber que você acompanha o nosso quadro. Obrigada, pessoal, que assistiu a gente. Até o próximo Quinta da Inovação. Obrigada mais uma vez pelo convite, acompanho sim, e sou uma grata torcedora aí do trabalho de vocês, e fico muito feliz com o trabalho desenvolvido aí, muita qualidade por vocês, parabéns.